avesso, faço o último ponto baixo. Neste caso, nós não vamos ter aumento. Então, eu faço uma correntinha para dar altura, viro a peça. E temos aqui um conjuntinhos de ponto em relevo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou trabalhar os dois primeiros nessa carreira, pegando ponto relevo sobre ponto relevo, ponto baixo e um ponto relevo. A partir de aqui, eu vou trabalhar pulando esses dois pontos relevo, continuo fazendo ponto relevo em cima de ponto relevo e vou aumentar um ponto relevo, fazendo uso dessa correntinha auxiliar. Vamos lá, pulando dois pontos relevos com pontos baixos. Agora eu inicio a fazer o ponto relevo. Fiz 3 pontos relevo. Eu vou aumentar um ponto relevo, usando a correntinha auxiliar. Feito isso, pela frente eu tenho 3 pontos em alto relevo. Eu vou pular este ponto e vou fazer 2 pontos em relevo. Feito isso, eu tenho esse grupinho de 4 pontos em relevo. Eu vou trabalhar 4 pontos em relevo sobre eles. Vou dar esse espaço com pontos baixos. E vou fazer ponto relevo sobre ponto relevo. 'Feito isso, eu vou dar espaço com 3 pontos baixos. Vou fazer um ponto relevo usando a correntinha auxiliar. Vou pular esse ponto relevo, fazendo 3 pontos baixos. Encontro esse grupo de pontos em relevo. Eu vou fazer um antes dele, usando a correntinha auxiliar. Faço um relevo antes. E faço mais 3 pontos relevo sobre 3 pontos relevo. Este grupinho vai ficar com um total de 4 pontos relevo. 1, 2, 3, 4. Como esse aqui eu adiantei, aumentei desse lado um ponto relevo e fiz mais 3. A partir de aqui eu não vou fazer ponto relevo, eu vou seguir com pontos baixos. Estou fazendo o meu último ponto baixo. Fiz o último ponto baixo. E agora eu vou precisar fazer... Eu fiz o penúltimo ponto baixo, agora eu faço o último ponto baixo.
E agora para a próxima carreira eu vou precisar de um aumento de 2 correntinhas duplas. Introduzo a agulha aqui na última alcinha do ponto baixo anterior, faço um ponto baixo, aqui na base a mesma coisa, faço ponto baixo. E vou retornar fazendo uma correntinha de altura e retorno tudo em pontos baixos pelo avesso. Lembrando que eu só pego a primeira alça da correntinha. Eu vou trabalhar aqui os pontos baixos desta carreira pegando apenas a primeira alça e já volto. Bom, novamente estou finalizando aqui o lado do avesso com pontos baixos. Faço uma correntinha para dar altura, viro o trabalho. E aqui eu tenho 2 pontos em relevo. Eu vou trabalhar esses 2 pontos em relevo e aumentar um fazendo uso da correntinha auxiliar. Faço o primeiro ponto em relevo, ponto baixo, faço relevo, um ponto baixo, e como aumento eu faço um ponto relevo aqui nessa correntinha auxiliar. Sigo com 3 pontos baixos para dar espaço. E tenho esse próximo conjuntinho de 4 pontos em relevos. Eu vou seguir fazendo como se apresenta e aumento um fazendo uso da correntinha auxiliar. Primeiro relevo, ponto baixo. Segundo relevo, ponto baixo. Terceiro relevo, ponto baixo. Quarto relevo, ponto baixo. E o quinto relevo, a correntinha auxiliar. E sempre um ponto baixo depois. Está assim. Em seguida eu vou fazer mais 2 pontos baixos de espaço. Ao todo eu tenho 3. Pulei um ponto relevo, vou fazer um ponto relevo sobre esse ponto relevo que se apresente, um ponto baixo e mais um ponto relevo usando a correntinha auxiliar da carreira anterior. Faço um ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos baixos, no total de 3 pontos baixos, como espaço. E sobre esse ponto em relevo, eu faço um ponto relevo. Feito isso, eu vou trabalhar com pontos baixos até este ponto aqui em relevo. Então, por todos esses, eu vou fazer pontos baixos. Aqui eu tenho o ponto relevo, vou passar sem fazer o ponto em relevo, um ponto baixo. Pronto. Alcancei aqui o meu próximo ponto relevo. Este próximo grupinho de pontos relevos, eu só vou trabalhar os 2 primeiros pontos relevos que se encontram. Vou pular 2 pontos relevo. Aqui, o primeiro ponto relevo sobre ponto relevo, ponto baixo e ponto relevo. Agora eu vou pular esses 2 pontos em relevo, fazendo pontos baixos. Agora eu vou começar a fazer uma sequência de pontos relevos até aqui o final.
temos aqui uma sequência de pontos relevo com pontos baixos. Desta carreira, estamos fazendo o último ponto relevo. E finalizamos com ponto baixo. Então, para esse novo grupinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos relevo. Bom, para a próxima carreira, nós vamos fazer um aumento de 4 correntinhas duplas. Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer uma correntinha para dar altura, virar a peça e vamos trabalhar a partir de agulha no segundo ponto, com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. Então, por toda essa carreira até o início, eu continuo fazendo pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. Vou continuar aqui e já volto. E finalizando a carreira com pontos baixos, que é o último ponto baixo da carreira. Não temos aumentos nessa carreira, vamos dar a correntinha para dar aumento. E neste grupinho nós temos 3 pontos em relevo. Nós vamos fazer como se apresenta e aumentar um usando a correntinha auxiliar. Já temos o primeiro ponto em relevo. Ponto baixo. Segundo ponto relevo. Terceiro. Ponto baixo. Aqui, usando a correntinha auxiliar, nós fazemos ponto relevo. Nós temos um grupinho de 1, 2, 3, 4 pontos em relevo. Agora vamos fazer pontos baixos. Nós vamos pular esses 2 pontos em relevos que se apresentam, com pontos baixos. Em seguida nós temos 3 pontos em relevo. Vamos fazer os 3 pontos em relevos com pontos relevos e aumentar um ponto relevo com essa correntinha auxiliar. E aqui nós vamos aumentar um ponto em relevo, a correntinha auxiliar. Nós vamos caminhar com pontos baixos até este ponto em relevo. Nós temos esses dois, vamos pular esse espaço com pontos baixos e iniciar a fazer o ponto relevo neste ponto. Observe que aqui nós temos um ponto em relevo, nós não vamos fazer relevo. Fazemos o ponto baixo, continuamos. Bom, aqui nós temos um ponto relevo na base. Vamos fazer um ponto relevo sobre ele. E vamos aumentar
mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo. Um, dois, três. Deste grupinho, fazemos o último ponto em relevo. Então, para este grupinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Esses dois pontos em relevo que se apresentam na base, nós não vamos fazer como se apresenta, vamos fazer os pontos baixos. Feito isso, nós vamos fazer dois pontos relevos antes deste grupinho e vamos preencher com pontos relevo sobre ponto relevo. Então aqui nós vamos fazer dois pontos em relevo antes do grupinho. Temos os dois pontos em relevo, fazemos o ponto baixo e seguimos fazendo o ponto relevo sobre ponto relevo. Aqui nós temos um aumento e fazemos dois pontos em relevo. Neste grupinho nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos em relevo. Fazemos um ponto baixo no último ponto baixo da base. E como nós vamos ter um aumento na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento com duas correntinhas duplas, que será o aumento de um ponto em relevo. Fazemos a correntinha e a partir da agulha, no segundo ponto, nós vamos trabalhar os pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. E lembrando, no avesso sempre trabalhamos apenas o ponto baixo, pegando a primeira alça. Eu vou continuar fazendo aqui os pontos, e quando chegar lá do outro lado, eu volto. Bom, mais uma vez, finalizando aqui carreiras de pontos baixos pelo avesso, pegando apenas a primeira argola, é importante lembrar. Né? Aqui eu ainda não tenho aumento, então eu faço uma correntinha para dar altura. E tenho aqui esse grupinho de quatro pontos em relevo. Eu vou fazer da forma que se apresenta e vou aumentar dois pontos relevo fazendo uso das correntinhas auxiliares. Eu faço o primeiro ponto em relevo que se apresenta, ponto baixo, e assim por diante, um sobre o outro.
Conforme eu tinha dito, faço um ponto baixo e aumento 2 pontos em relevo, fazendo o uso da correntinha auxiliar. Agora temos um novo grupinho de pontos em relevo. Eu vou pular esses 2 pontos em relevo e vou trabalhar um ponto relevo sobre este ponto relevo. Então, eu vou caminhar aqui em pontos baixos. Bom, caminhei sobre os 2 pontos em relevo que se apresentavam. Vou fazer este ponto em relevo. Vou pular este ponto em relevo com 3 pontos baixos. E tenho este ponto em relevo. Então, eu vou adiantar aqui 3 pontos em relevo. Vou fazer o primeiro, fazendo uso da correntinha auxiliar. Um ponto relevo, ponto baixo. Do grupinho aqui, o segundo ponto em relevo, ponto baixo. O terceiro ponto em relevo, ponto baixo. E cheguei aqui ao objetivo. Ponto relevo sobre ponto relevo. Em seguida, eu tenho este conjuntinho de ponto em relevo. Eu vou pular este ponto relevo, fazendo 3 pontos baixos. Vou trabalhar ponto relevo sobre ponto relevo e vou aumentar 2 pontos relevos aqui. Três pontos baixos. Não trabalhei este ponto relevo. Vou trabalhar o seguinte ponto. Como se apresenta todos os seguintes pontos relevo. E vou aumentar 2 pontos relevo. Fiz um ponto relevo de aumento, ponto baixo e mais um ponto relevo. Este grupinho temos o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos relevo. O próximo grupo que se apresenta, eu vou pular 2 pontos relevos e continuar com ponto relevo em cima de ponto relevo até este aumento. Então aqui eu continuo com pontos baixos. Fiz pontos baixos em cima aqui dos pontos relevos, sem trabalhar o relevo. Agora eu continuo trabalhando ponto relevo sobre ponto relevo até o final. E aqui eu tenho mais um ponto relevo. E aqui eu tenho espaço para mais um ponto relevo, que é o ponto relevo de aumento que nós fizemos na carreira anterior.
finalizamos com ponto baixo no último ponto baixo. Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos relevo. Para a próxima carreira, nós vamos ter um aumento de um ponto relevo. Então, nós trabalhamos aqui duas correntinhas duplas. Temos um espaço para um ponto relevo. Vamos para o avesso. Faço uma correntinha e volto trabalhando em pontos baixos. A partir da agulha, pego o segundo ponto na primeira alcinha. Continuo fazendo assim até o outro lado e já volto para falar com vocês. Estou finalizando a carreira de pontos baixos no avesso, pegando apenas a primeira argola que se apresenta. Eu não vou até o final porque eu tenho uma diminuição aqui de um ponto em relevo desta carreira. E a partir de aqui eu vou aumentar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o nosso trabalho. E a partir da agulha eu trabalho com pontos baixos. Tenho o primeiro ponto baixo de base, faço o ponto baixo. Nosso trabalho está assim, nós eliminamos esse ponto em relevo. Trabalhamos aqui o primeiro ponto em relevo, com ponto relevo. E vamos aumentar 2 pontos relevos aqui usando as correntinhas auxiliares. Até aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais 2 pontos em relevo para este grupinho, usando as correntinhas auxiliares. Feito isso, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Neste grupinho que se apresenta de 4 pontos em relevos, nós vamos fazer um ponto relevo antes e um depois. Ficaremos com um total de 6 pontos relevo. Agora nós vamos pular desse primeiro ponto em relevo, vamos fazer o que se apresenta e fazer um ponto relevo depois. Então fazemos aqui mais 2 pontos baixos, são 3 contando com o primeiro que fizemos. Fazemos os pontos em relevos como se apresentam e aumentamos um. Fazemos um depois. Fizemos o conjunto e vamos fazer um depois, fazendo uso da correntinha auxiliar, aumentando um. Então temos um grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo.
Agora nós temos esse grupinho aqui. Nós vamos passar por 3 pontos em relevo sem fazer pontos relevos, todos nos pontos baixos. Passamos pelo primeiro ponto relevo, vamos passar pelo segundo, terceiro. Após o ponto baixo, voltamos a trabalhar em pontos relevos e vamos fazer esse último de aumento. Temos aqui o último ponto em relevo desta carreira como aumento e o último ponto baixo. Então temos aqui um grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos relevo. Olha como que já está ficando a nossa peça. Bom, aqui para a próxima carreira eu não vou precisar de aumento. Então eu subo com uma correntinha para dar altura. Volto fazendo em pontos baixos. Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, nós teremos um aumento de 3 correntinhas simples, ok? Vamos lá, então aqui a partir da agulha, segundo ponto, faço o ponto baixo, pegando apenas a primeira alça do ponto baixo. Eu vou seguir aqui e quando chegar lá no finalzinho da carreira para fazer o aumento com 3 correntinhas, eu volto para a gente conversar. Bom, estou completando a carreira de pontos baixos no avesso. A carreira anterior com aumento eu completei com os pontos baixos, vou fazer um aumento com 3 correntinhas. Vou virar a peça. E a partir de agulha, ponto baixo. São 2 pontos baixos. Cheguei no ponto baixo de base da carreira anterior, faço o ponto baixo normal. Está ficando assim. Agora nós vamos fazer 2 pontos em relevo, com um ponto baixo entre eles. Bom, feito isso, nós vamos fazer um espaço aqui com 3 pontos baixos. Pulamos um ponto baixo da carreira anterior, um ponto em relevo da carreira anterior. Feito isso, nós vamos fazer nesse grupinho aqui, ponto relevo em cima de ponto relevo, menos esse último. Fizemos aqui o grupinho de 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo neste grupinho. Não vamos fazer esse último aqui. No início fizemos 2 pontos em relevo, um espaço com 3 pontos baixos e o grupinho de pontos em relevo. A seguir vamos fazer 3 pontos baixos. E temos esse próximo grupinho aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevos.
Vamos fazer um ponto relevo antes e um ponto relevo depois. E ponto relevo sobre ponto relevo. Aqui com o auxílio da correntinha auxiliar eu faço o ponto relevo e continuo fazendo ponto relevo sobre ponto relevo. Nós temos nosso penúltimo ponto em relevo, vamos fazer mais um. Então nós temos um grupinho de pontos relevo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos relevo. Vamos fazer 3 pontos baixos. E para o próximo grupinho, nós pulamos esse ponto relevo, vamos completar esses pontos relevos com pontos relevos igual, sem aumento. Temos o último ponto em relevo aqui, vamos fazer o ponto relevo sobre ele. E finalizamos esse grupinho de 1, 2, 3, 4, 5 pontos relevos. Vamos fazer pontos baixos, 3. E após os 3 pontos baixos, vamos fazer um ponto relevo na correntinha auxiliar. Em seguida, vamos fazer 3 pontos baixos. E temos esse grupinho. Vamos fazer um ponto relevo antes do grupinho. E seguimos fazendo ponto relevo sobre ponto relevo até o final. Estou fazendo aqui o último ponto relevo da carreira. E o último ponto baixo. Para a próxima carreira, nós vamos ter um aumento de um ponto relevo. Então, vamos fazer 2 correntinhas duplas. 1, 2. Fazemos uma correntinha para dar altura, viramos. E a partir de agulha, aqui na segunda, passamos a fazer aqui no lado avesso, tudo em ponto baixo, pegando a primeira alça. E assim por toda a carreira. Eu continuo aqui fazendo, onde teremos aumento. E assim que eu chegar lá, eu volto. Então, finalizando aqui a carreira, no avesso, com pontos baixos.
Vou fazer um aumento de 3 correntes, viro o trabalho, e a partir da agulha, na segunda corrente, faço um ponto baixo. Ponto baixo, no ponto baixo de base, faço normalmente. E temos aqui um grupinho de 2 pontos em relevo. Eu vou fazer um antes e um depois. Usando a alça auxiliar, faço um ponto relevo. Um ponto baixo. Faço os pontos relevos como eles se apresentam. E mais um ponto relevo aqui na correntinha auxiliar. Aqui eu tenho esse grupinho de pontos em relevo. Eu não vou trabalhar pontos relevos nessa carreira, esse grupinho. Eu vou começar a fazer os pontos relevo, um antes aqui desse grupo e um depois. Então vamos lá. Então por hora apenas pontos baixos. Bom, feitos os pontos baixos, eu vou fazer um antes do grupinho e um depois. Então, usando a correntinha auxiliar, eu faço um ponto em relevo. E ponto relevo sobre ponto relevo, como se apresenta. Então nós temos nesse conjuntinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos relevo. Este próximo ponto relevo, eu não vou fazer o relevo, vou seguir com pontos baixos. Esses aqui eu vou fazer pontos relevos conforme se apresentam, sem aumento. Então será ponto relevo sobre ponto relevo. No total de 4 pontos relevo. Vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer este ponto em relevo sobre ele e um depois. Feito isso, eu vou pular esse sem fazer o relevo, com 3 pontos baixos. E continuo fazendo ponto relevo sobre ponto relevo até o aumento que pede aqui.
neste grupinho nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos relevo com o aumento que fizemos na carreira anterior. Fazemos o ponto baixo como último ponto baixo. E para a próxima carreira nós não teremos aumento. Então fazemos uma correntinha. E aqui no avesso nós vamos trabalhar os pontos baixos por toda a carreira. E quando chegar ao final da carreira eu volto porque teremos o aumento de 5 correntinhas.